Mas eu queria ver com você o seguinte, né? Porque às vezes não sempre, né? Quando a gente se interessa por alguém, é, a gente fica ali envolvido emocionalmente, todo o nosso corpo responde, vai respondendo aquele desejo, desejo daquela pessoa, não somente desejo físico, sexual, mas o desejo também de estar com ela, né? De ouvi-la, de alegrá-la, de fazê-la rir, né? Enfim, todo aquele movimento próprio do apaixonamento ali. E aí a gente se compromete um com o outro, namora, casa e tal. E aí a gente começa a se dar conta e ver mais claramente aquilo que talvez outras pessoas já até diziam, mas que a gente se recusava a ver, porque a gente não conseguia ver até, né? Porque é, A gente não queria tinha, ver. não queria, as emoções estavam ali muito vivas, muito fortes, né? Toda aquela excitação e tudo de ter alguém que gosta de você, que se interessa por você e que você também, enfim, está apaixonado. E aí a gente se casa e começamos a ver as imperfeições, né? Assim, as limitações, até ver que aquela pessoa não corresponde exatamente, não me sacia exatamente como gostaria de ser saciado, talvez seja na relação sexual, né, no ato físico ali conjugal, seja, sei lá, em gestos do dia a dia. No outro dia eu vi uma pessoa falando que ficava muito chateado porque sempre ficou chateado porque que o pai sempre atrasou a família toda, né? O pai sempre chegava atrasado para pegar eles. E ela falou: Nossa, quando eu casar, eu quero mudar isso da minha família, não quero que tenha esse tipo de atraso. E o marido dela repetia exatamente a mesma coisa, né? Assim, ela se arrumava e ele deixava para a última hora para se arrumar, e isso irritava profundamente ela, né? Então, assim, como é que eu sei o que é, da minha parte, egoísmo? Assim, eu quero que o outro mude porque eu quero ser feliz, né? Eu quero que o outro mude porque eu não casei para isso. Ou eu quero que o outro mude porque eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele esteja bem, né? Eu quero que ele evolua, né? Eu quero que ele seja mais responsável. Como identificar, como sair um pouco desse campo das emoções e ser mais racional, frio, né? Assim, tipo, não sei se dá para ser frio no relacionamento, né? Mas inteligente até com o outro, né? Você sabe que, assim, até para quem ainda não é casado, tá namorando, né? Namoro é um período de teste, de experiência, né? E é Sim. muito sério. A gente vê cada vez mais pessoas desesperadas para não estarem sós, assim, relativizando aquilo que são princípios Topa tudo, né? Bora lá. inegociáveis. Então, assim, ah, ele é ateu, eu sou católica. Não, mas ele concorda da gente casar na igreja. Vai dar problema, porque concorda Uhum. agora que está apaixonado. Depois, né, quando as dificuldades começarem a surgir, a gente vai ter, né, assim, problema aí. Então, assim, Sim. precisa considerar aquilo que é inegociável, né, assim, deixar muito claro para não chegar nesse depois. E se frustrar de tal forma que, assim, né, antes do primeiro ano de casado, de repente já está pensando em se separar, né? Então, é bom ter bem claro quais são esses valores inegociáveis de cada um, né? Assim, para dar esse passo do casamento. Agora, como diferenciar se eu quero que o outro mude porque eu não quero que ele encha mais meu saco, ou porque eu realmente estou interessada no benefício dele, assim. Eu acho que é um pouco difícil, sabe? É Uhum. muito tênue essa linha, assim. Uhum. Sobretudo, acho que a maturidade pessoal, né? A compreensão do que é o matrimônio, né? Que o matrimônio é sim alegria, é sim felicidade. Quando a gente fala de cruz, né? de sacrifício, tem essa parte, né? A vida do cristão passa por isso, né? Mas tem a alegria também, né? Então a gente, quando vê ali a vida pública de Cristo, né? Ele tinha ali as bodas de Caná, o convívio com os apóstolos, a visita na casa dos amigos, mas teve a agonia, o flagelo, a crucifixão e a morte, e depois a ressurreição. Né? Então, a nossa vida não vai ser diferente, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida matrimonial. Né? Então, é preciso que a gente passe por um processo de amadurecimento, para que a gente mate em nós o nosso egoísmo, para que, de Uhum. fato, o nosso interesse do outro melhorar seja por ele mesmo também, porque eu me importo com a salvação dele.
né? Então, eu só vou conseguir deixar de querer que o outro seja bom por egoísmo, eu mesmo deixando de ser egoísta, né? Então, porque egoísmo e amor não existem juntos, né? Eles não coexistem, né? Ou é egoísmo ou é amor, né? A soberba, né? Não tem como a soberba estar junto com o amor, não tem como o egoísmo estar junto do amor. Então, assim, egoísmo é alimentado de egoísmo. Um casal egoísta, não tem como. Agora, se começa a se colocar numa posição de amar, né, de serviço generoso, de gratuidade, aí a gente começa a minar o egoísmo que há no outro. É assim a nossa relação com o próprio Cristo, né? Ele é aquele que ama e mata o nosso egoísmo. E o nosso convívio com Cristo, seja na busca pelo sacramento, seja na nossa oração pessoal, na nossa busca interior, né, a vida interior como um todo, é esse receber o amor de Cristo que mata pouco a pouco o nosso egoísmo e a gente se torna um pouco melhor. Então, a gente precisa ser esse para o nosso cônjuge, né? Assim, precisa ser essa fonte de amor que mina o egoísmo no outro. E aí, Jesus nos deixa livre, então a gente precisa deixar o nosso cônjuge livre também. Ele não vem aqui e obriga, olha, Tony, você deixe de ser egoísta, você deixe de cometer esses pecados, você deixe de preguiça. Não, ele não chega e faz isso. Ele me mostra o mal que os meus erros fazem a mim mesmo e aqueles que estão ao meu redor. Mas ele me deixa livre para escolher e continua me amando. Mesmo quando eu viro as costas, mesmo quando eu não mereço, porque a gente nunca merece mesmo. E assim é no casamento, né? A gente não ama só porque o outro é bom. A gente não perdoa porque o outro pediu perdão, ou porque ele merece, ou porque eu sou boa demais, mas é porque a gente quer imitar o mesmo relacionamento que a gente tem com Deus. Né? Porque o casamento é essa prefiguração daquilo que é o casamento eterno. Né? Essa união conjugal de marido e mulher é um espelho da união que a gente vai ter com Cristo no fim dos tempos. Então, a gente precisa ser esse Cristo na vida do nosso esposo, na vida da nossa esposa. Com o nosso amor, com o nosso serviço generoso, matar o egoísmo que há no outro. Então, o outro está enchendo meu saco? Serve, ama, perdoa, seja maduro. Né? Assim, aquele bordão do Dr. Ítalo, né? Sirva, seja forte, como que é? Fica forte, sirva e não enche o saco. Tá faltando um agora. Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Se a gente viver essas 4 realidades, ainda que o outro seja imaturo, ainda que o outro esteja me enchendo o saco, né? Assim, ainda que o outro esteja me perturbando, assim, essa minha postura vai fazer minar o egoísmo que há no outro e promovê-lo. Né? Assim, quem convive com uma pessoa mais madura, né, amadurece. Então, quem despertou para o amadurecimento primeiro no casamento precisa carregar essa missão mesmo de ser aquele que puxa o matrimônio para cima, que puxa o casamento para cima. Às vezes o Senhor dá a graça dos dois despertarem juntos, mas às vezes é só um. Seja isso na família, talvez você conheça pessoas assim que se converteu numa família inteira. E por causa desse que se converteu e passou a servir mais a Deus, buscar mais a Deus, os outros começaram a ir. Assim também é na relação conjugal. Às vezes, um desperta para a necessidade de uma vivência diferente. Então, que ele caminhe, né? Carregue o outro se for necessário. Né? Ame, sirva, que o outro aos poucos vai mudar. Porque, sobretudo, eu quero a salvação do outro. Eu quero, tenho sede, né? Sede de almas, então dá-me almas. E a principal alma que a gente precisa levar para o céu é a do nosso cônjuge. Né? É a nossa, mas a do nosso cônjuge. E às vezes, depois que a gente casa, a gente se preocupa só com a alma dos nossos filhos, né? Deixa o marido para lá, eu vou para o céu com as crianças, mas o marido não, porque eu não aguento ele nem aqui, não vou aguentar lá no céu. E não é essa postura que a gente tem que ter, né? Você falando aí, eu lembrava de São João Paulo II, justamente. Ele, em 1960, ali no Amor e Responsabilidade, ele já trazia a sua visão assim de pessoa, do amor humano, né? E ele fala, dentre coisas várias novidades que ele traz ali, ele fala do amor superior, né? O amor esponsal, que é o amor mais alto, né? Que nós podemos ver, porque é justamente o amor que Deus tem, né? Deus, ele tem uma esponsalidade com a humanidade, em tudo se transborda a responsabilidade de Deus, que ele se dá a ele mesmo amando, né? Ele ama se dando,
É interessante porque ele fala do amor de concupiscência, né? Eu quero o outro para poder me fazer bem. Aí depois a gente vai para o amor de benfeitoria, tipo assim, né? Onde eu quero dar o bem para o outro, e o amor esponsal, que é esse amor onde que eu já evoluo, né? Ali querendo o bem para o outro. Lembrando de um casal, um cara uma vez que me disse, tinha uma situação, né? A noiva dele não estava bem, e seria muito, todos iriam entender muito bem se caso ele quisesse terminar o noivado, né? Ele disse, não, mas eu vou assumir ela, né? Eu vou assumi-la, né? Eu vou assumi-la nessa enfermidade dela, eu escolho, eu sei que não vai ser fácil. Então ele tinha muita consciência, assim, né? Da realidade que ela vivia, e ele escolheu amadurecer mesmo, escolheu cuidar dela, né? Mesmo sabendo de muitos prejuízos, entre aspas, né? Assim, que provavelmente ele tem hoje, né? No sentido de correspondência dela, né? Da saúde física, emocional. Mas você acredita que talvez seja esse a causa de muitos divórcios hoje em dia, né? De um amor que não é tão duradouro, essa vontade de permanecer, não sei nem se é uma síndrome de Peter Pan, mas essa vontade de permanecer ali sendo cuidado, né? Um pouco criança, né? Não, poxa, eu estou chateado com você porque você não me deu isso daqui, porque você não prestou atenção, você não notou que eu estava precisando disso naquela hora, né? E aí fica chateado, aquela coisa toda. Você acha que essa recusa de crescer, né, de ser maduro, tem acabado com muitos bons relacionamentos? Sem dúvida, assim, porque o casamento é para adultos, né? Então, você colocou aí o livro de São João Paulo II, né? Quando era ainda Carol Wojtyla, né? Sim. Amor e responsabilidade. E aí, a gente, assim, com os meus filhos, eu preciso incutir neles um senso de responsabilidade diário, né? De cuidar das roupas, de botar no cesto, de tomar banho, de estudar, de ajudar nas tarefas da casa que são responsabilidade deles. Assim, eu preciso incutir neles, eles não têm naturalmente esse senso de responsabilidade, um senso de responsabilidade para com a família. E aí, quando a gente chega na vida adulta, muitas vezes o amor é tido somente como aquele prazer, não é bem o amor, não há um entendimento do que é o amor. E a responsabilidade é vista apenas como dor, né? É vista apenas como cobrança, né? Como uma poda da liberdade, né? Como um minar mesmo, assim, da alegria. Né? É assim a visão. Então, você não tem nem o amor de verdade e nem a responsabilidade. Então, se eu não me responsabilizo pela vida do outro, pela salvação do outro, pelo bem-estar do outro, que relacionamento eu vou ter? Né? Assim, se eu não sei o que é amor, porque o amor não é bem-estar. O amor não é bem-estar. O amor existe sim alegria. Às vezes a gente vê muita gente falando, porque amor é cruz, amor é cruz. De fato, passa pela cruz, passa pelo sacrifício. Mas não é só isso, não é só dor. Porque se fosse, né, assim, não seria um sacramento que torna visível a ação da graça de Deus. Né? Assim, é muito mais do que apenas dor. Né? É muito mais do que sacrifício. É claro que é um caminho de santificação, e todo caminho de santificação passa pela dor, porque a dor purifica. Né? Assim, seja a dor de uma crise conjugal ou outras dores, a doença de um filho, a doença do cônjuge, a própria doença, uma situação financeira, né? Tudo isso. Então, assim, quando a gente vê esse processo de uma sociedade imatura, pessoas cada vez mais imaturas, essa síndrome de Peter Pan, né? Assim, então, senhores de 50, 60 anos agindo como jovens, né? Assim, pais de 40 anos que discutem, que batem boca com um filho de 2, 3 anos de idade, de igual para igual. Né? Assim, então, como que vai se relacionar? Porque realmente fica de bico, não consegue resolver. Né? Porque uma pessoa madura é uma pessoa que reconhece as próprias limitações e os próprios erros. Né? Então, se você tem num relacionamento 2 maduros, os 2 vão ver onde estão errando e os 2 vão estar empenhados em melhorar.
Então, o casamento vai para frente, o relacionamento vai para frente. Agora, se eu tenho 2 imaturos, qual é o tipo de relação que a gente tem? É de apontamento. Porque você fez isso, porque você é assim. Porque todas as vezes que o problema está no outro, eu me eximo da ação. Porque se o problema está no outro, eu não preciso fazer nada. Isso é a criança. Isso é a imaturidade. Então, é o outro que tem que resolver. Ah, meu casamento está ruim porque meu marido não sai do celular. Meu casamento tá ruim porque meu marido não me procura. Meu casamento tá ruim porque meu marido é preguiçoso. Então é ele que tem que mudar. E eu vou fazer o quê? Nada, esperar. Né? Essa é uma postura de uma mulher imatura, que vai ficar esperando. Criança espera. Mãe, tô com fome. Ela faz o quê? Espera a gente dar comida. Né? Mãe, tô com frio. Ela espera a gente dar um casaco. Né? É essa postura. É ele que tem que mudar. Eu tô esperando ele mudar para ver se vai acontecer. É ele que tem que ser mais atencioso, é ele que tem que ser mais carinhoso, é ele que tem que satisfazer as minhas vontades e as minhas expectativas. Né? Então, às vezes, a gente vê, não tanto assim, porque eu queria que ele fosse mais trabalhador. Não é porque você quer que ele seja mais trabalhador pelo bem dele, como você colocou na pergunta anterior, mas é porque, sei lá, você tem um desejo de vê-lo, sei lá, fazendo mais coisas porque você se acha trabalhadora demais. Acontece muito isso, por exemplo, no serviço da casa. Né? Marido, por que a maioria, 99% dos homens, quando chegam em casa depois de um dia de trabalho, correm para o banheiro e passam 1 hora dentro do banheiro? Ou quando eles estão dentro de casa e ficam lá dentro. Porque é só eles chegarem, botar o pezinho dentro de casa ou sentar no sofá e a mulher começa a chamar ele para fazer um monte de coisa. E ele está cansado do dia. Não estou dizendo que a mulher não esteja, mas é uma forma dele sair do radar. Né? Ele fica lá dentro fazendo o quê? Na caixinha do nada, porque os homens têm a caixinha do nada, os homens e os melancólicos, homens e mulheres. Né? Tem a caixinha do nada, eles vão para dentro do banheiro, que é o único lugar que pode ficar sem ter ninguém perturbando. Às vezes fica do lado de fora, né? Batendo, ainda mais uma casa que tem logo. Vai. Mas é assim, né? Se o cara chega, senta no sofá, o que vai começar? Né? Passa ou fazendo cara feia ou começa a chamar. Né? Porque a gente tem uma necessidade, um senso de justiça equivocado, imaturo. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, o outro também tem que estar fazendo. Né? Essa coisa dos direitos iguais que a gente vê, às vezes é essa justiça equivocada, né? Que não quer dizer que todo mundo tem que fazer a mesma coisa dentro de casa. Né? É preciso uma ordem, uma harmonia aí, né? E cada um funciona de um jeito, né? Cada um funciona de um jeito, não precisa ser igual. Se for igual, vai ser muito pior. A gente vê muita gente falando, porque a gente é muito diferente, por isso que a gente não dá certo. Mas se for muito igual, também não vai dar certo. Porque o problema não é ser diferente ou ser igual, o problema é ser imaturo. Né? Esse é o problema.